Bom dia, bom dia, bom dia! Está começando mais uma edição do Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Para você que não acompanhou o programa de ontem, para você que está estranhando a ausência do Douglas Gonçalves, ontem ele explicou e eu explico mais uma vez. A partir de hoje, por conta e por força da legislação eleitoral, Douglas Gonçalves, como todos sabem, é vereador, é pré-candidato à reeleição, então a partir de hoje ele não pode mais apresentar o programa. Portanto, eu e Alessandro Balzi estaremos aqui tentando trazer e permanecer com toda a qualidade na apresentação que o Douglas Gonçalves traz aqui no Hora Geral, todos os dias pela Santa Cecília TV, a partir das 7 horas da manhã no programa ao vivo e na reprise às 4 horas da tarde. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 30 de junho de 2016 e hoje tem várias comemorações, hein? Hoje tem a comemoração, sabe do quê? Hoje é dia do caminhoneiro. Grande abraço a todos os caminhoneiros. Nós temos vários amigos caminhoneiros que acompanham a programação aqui do Hora Geral. Muitos deles estão aí nos pátios, né, aguardando carregar ou descarregar o caminhão e estão lá assistindo a gente pelo celular, no sinal digital da Santa Cecília TV. Um abraço. E aí tem muitos caminhoneiros que devem estar pensando assim, mas espera aí, o dia do caminhoneiro eu comemoro no dia 25 de julho. E aí tem outros que dizem assim, mas o dia do caminhoneiro não é hoje, é dia 16 de setembro. O que acontece com o dia do caminhoneiro? Nós temos realmente 3 datas. Dia 25 de julho é a data tradicional, né? Porque é o dia de São Cristóvão, que é o padroeiro dos caminhoneiros. Então essa data é a data onde se comemora o dia do caminhoneiro, onde existem grandes festas. No Rio Grande do Sul, inclusive, tem uma festa muito grande lá dos caminhoneiros. Acontece, o que acontece? Acontece que alguns políticos, talvez até pela ausência do que fazer, em vez de se preocupar com a qualidade das estradas, né? Em vez de fiscalizar o excessivo carga horária de trabalho dos caminhoneiros, aí ficam inventando moda. O governador Franco Montoro, em 1986, resolveu criar uma outra data. Ele criou o dia 30 de junho, e é uma data estadual. Dia 30 de junho é a data estadual do Dia dos Caminhoneiros. Tempo depois, 23 anos depois, José de Alencar, que era o vice-presidente, no momento em que ele assumiu como interino, ele resolveu criar o dia 16 de setembro. Então, os caminhoneiros têm 3 datas para comemorar. É o dia de hoje, é o dia 25 de julho, que é o dia de São Cristóvão, e também o dia 16 de setembro. Agora, hoje, dia 30 de junho, também é aniversário de emancipação político-administrativa de Guarujá. Um abraço a todos os meus amigos e amigas do Guarujá, que há 82 anos, né? O então distrito do município, é isso mesmo, o então distrito do município virou cidade, Guarujá, com emancipação política há 82 anos. Então, parabéns a todos do Guarujá que comemoram mais uma data. Não temos mais comemorações na data de hoje? Acabou a comemoração do dia de hoje? Quero mandar um abraço. Sabe o que quero mandar um abraço? Quero mandar um abraço pro Guaraná. Falei agora aqui do dia do caminhoneiro, e o Guaraná é um cara sensacional, boa praça, gente boa demais. E ele é um dos líderes dos caminhoneiros aqui em Santos. E está, logicamente, também comemorando essa data de hoje. Então, um abraço aí para o Guaraná, tá bom? Lembrando que você acompanha a nossa programação pelo site euestoucomvocê.com.br. Disse aqui na semana passada e repito mais uma vez, principalmente para você que vai viajar aí nas férias de julho. Aproveita que se acompanha a programação ao vivo, online, pelo site euestoucomvocê.com.br. Você também pode participar conosco através do nosso e-mail, que é o horageral@euestoucomvocê.com.br. Também tem a nossa fanpage, a nossa fanpage no facebook.com/Hora Geral. E você participa também pelo WhatsApp. Quer participar pelo WhatsApp? Então anota aí, 981387000. 981387000. E não esqueça, todos nós do Hora Geral, estamos com você. Agora eu quero pedir uma atenção. Recebemos uma denúncia, porque a região está desguarnecida no tema segurança. Nós recebemos aqui, através do nosso grupo do WhatsApp, um áudio que foi enviado por um motorista. E eu gostaria que você ouvisse atentamente a esse áudio que nos foi enviado aí pelo WhatsApp, o 981387000. Vamos acompanhar juntos esse áudio e que logo depois a gente comenta. Por favor, pode colocar o áudio no ar. Turma aí da City, estou aqui na entrada de Santos, chegando na Anchieta. Presenciei um arrastão feroz. Isso que é de vidro quebrando na ponta do revólver, do cano do revólver, de diversos carros.
Consegui jogar o carro na grama e dar um pedaço pela grama. É um inferno isso daqui. Não dá mais. A cidade de Santos está largada também, está entregue aos bandidos. O pessoal está desesperado. Diversos carros bateram, inclusive. Negócio sem cabimento. Inenarrável. Não dá nem para descrever. Estou tremendo. Aqui, raiva, de ódio e impotência. Tá bom? Se vocês puderem dar esse comunicado aí pra polícia, que parece que deram risada na minha cara, que agora a ligação que eu fiz no Lab Zero. Só porque eu falei que a Polícia Civil passou do outro lado e não fez nenhuma. Obrigado, desculpa aí. Indignado, Arthur Paris, Ponta da Praia. Bom, esse foi o áudio que nós recebemos ontem, através do WhatsApp. E, logicamente, a produção do Hora Geral, antes de colocar esse áudio no ar, com respeito à veracidade, com respeito, com credibilidade, apurou a veracidade desse material. E segundo informações da Polícia Civil, através do Dr. Manuel Gato Neto, ele só pode investigar qualquer denúncia a partir do registro do boletim de ocorrência. E no caso deste áudio, não há nenhum registro, nenhuma pessoa compareceu ao plantão policial para fazer um boletim de ocorrência, para registrar esse acontecido. Outra informação que nós recebemos também é que esse áudio parece que já teria corrido nas redes sociais e que estaria agora voltando, né? O pessoal que começa a replicar as mensagens, inclusive sem conferir qual é a veracidade disso. Agora é importante que qualquer acontecimento, seja na entrada da cidade, como esse relato desse motorista, seja qualquer outra ocorrência, é importante que você faça o boletim de ocorrência. É importante que você se dirija à polícia para que você faça o registro, porque é só através desse registro que a polícia vai abrir um inquérito e que vai investigar o caso. Então, somente gravar um áudio, ou às vezes são vídeos também que veiculam nas redes sociais, não é o suficiente. É importante que você procure a autoridade policial, porque a cobrança, ela deve existir, mas a cobrança só é justa quando a polícia for comunicada oficialmente. Então não adianta, é aquilo que a gente sempre comenta, que não adianta você ficar discutindo no bar, né, discutindo com a família, debatendo o assunto. Por quê? Primeiro que você divulgando um material desse na internet vai acabar causando um pânico geral. Todas as pessoas que receberam esse áudio ficam preocupados. Ontem, por exemplo, nós também ficamos muito preocupados, porque nós temos amigos, nós temos família, temos parentes que se utilizam do sistema Anchieta Imigrantes, não é? Que vão a São Paulo todos os dias para completar o seu trabalho e que se vê com essa insegurança nas estradas. E aí você recebe um áudio desse no seu WhatsApp, o que acontece? Você fica preocupado. Ontem mesmo nós estávamos muito preocupados com o nosso amigo Douglas Gonçalves, que teve um compromisso parlamentar como vereador em São Paulo, e nós estávamos preocupados com ele quando nós recebemos essa denúncia, quando recebemos esse áudio, e até que conseguimos entrar em contato com ele que estava tudo bem. Então fica aqui o alerta, é importante que, caso aconteça algo, faça o seu registro e procure a autoridade policial para registrar o boletim de ocorrência, tá certo? Vamos agora conhecer as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira. Vai rodar a vinheta? A gente começa com Folha de São Paulo, que traz na sua manchete: STF considera a prisão ilegal e solta ex-ministro do PT. Detenção preventiva pode representar punição antecipada, critica Dias Toffoli. O ministro do STF determinou a soltura de Paulo Bernardo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, preso no último dia 23. Ele que é acusado de participar de esquema na pasta de planejamento que desviava taxas pagas por servidores em empréstimos consignados. Aqui ao lado, Temer recua e vetará 100% de capital externo no setor aéreo. O presidente interino Michel Temer recuou do plano de permitir que estrangeiros tenham 100% do capital de empresas aéreas no Brasil. E hoje, o limite é de 20%. Planalto anuncia reajuste de 12,5% do Bolsa Família.
O Planalto anunciou o reajuste médio de 12,5 no Bolsa Família acima dos 9% prometidos pela presidente afastada Dilma Rousseff. O impacto mensal será de aproximadamente 270 milhões. E segundo técnicos do governo, o aumento foi possível devido à revisão da meta fiscal, que permite um rombo de até 170 bilhões e meio nas contas de 2016. Vamos mudar a página aqui para dar uma olhada nessa foto. Depois das bombas, que triste isso, não? Caixão de vítima de atentado em aeroporto da Turquia é carregado em funeral e nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Mais embaixo, Polícia Federal passa a sugerir passaporte mais caro para furar fila. Quem tenta tirar ou renovar o passaporte em São Paulo tem sido informado por atendentes de que o documento pode demorar até 4 meses para ficar pronto. E diante dos atrasos, a Polícia Federal passou a oferecer a possibilidade de pagar taxa de R$ 77,17, além daqueles R$ 257,25 cobrado pelo passaporte, para ter o documento em 4 dias úteis. Vamos para o estado de São Paulo. Estado de São Paulo que traz aqui pacote de bondades de Temer, chega a 125 bilhões de reais. O valor inclui o reajuste no Bolsa Família, aumento do funcionalismo e ajuda a estados. Mais uma foto aqui, olha, o portão de Brandemburgo, em Berlim, é iluminado com cores da bandeira turca, após atentado que deixou 42 mortos em Istambul. A CIA, Agência de Inteligência Americana, vamos mudar aqui a página, prevê um caminho longo para a derrota do Estado Islâmico. Traz aqui também o TCU confirma pedaladas fiscais em 2015. A auditoria do Tribunal de Contas da União concluiu que o governo de Dilma Rousseff tomou empréstimos ilegais em 2 bancos públicos em 2015. O relatório sobre as pedaladas fiscais indica a responsabilidade de 11 integrantes da equipe econômica. Vamos ao próximo jornal? Aqui a gente está falando aqui dos Correios. Correios pedem 6 bilhões ao Tesouro. Vamos ao próximo. Chegando aqui o Jornal A Tribuna. Jornal A Tribuna que traz aqui, olha, pedágio na Serra vai a R$ 25,20 à meia-noite. Esse é o valor pago para o trecho de rodovia Anchieta Imigrantes. Pois é, a tarifa do pedágio que vai passar de 23 para 25,20. Na Cônego Domênico Rangoni, a correção foi de 9,25% e o preço vai de 10,80 para 11,80. Em contrapartida, na Padre Manuel da Nóbrega, o reajuste foi menor, 6,25%, passou de 6,40 para 6,80 e os valores foram divulgados pela Arteps com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Queria fazer um comentário sobre esse aumento do pedágio, que nós falamos agora há pouco sobre a onda de assaltos, que acontecem na estrada. E aí, quando a gente percebe aqui um valor de R$ 25,20, para você, quanto tem de quilometragem esse trecho? Será que está valendo pagar os R$ 25,20? E tem mais, quantas vezes você já foi à capital ou se utilizou do sistema Anchieta Imigrantes no final de semana, e aí quando você volta no domingo, que está com a operação subida, que você é obrigado a descer pela Anchieta? Quantas vezes isso já aconteceu? E aí, o preço que cobra na Imigrantes, qual é o motivo do preço? Mas é porque nós melhoramos a estrada, agora a estrada está mais segura. Nós podemos dizer isso sim sobre a rodovia dos Imigrantes. Mas e sobre a rodovia Anchieta? Quando você é obrigado a descer pela via Anchieta, com uma quantidade enorme de caminhões e ônibus, ela traz a mesma segurança que traz a rodovia dos Imigrantes? E por que você tem que pagar o mesmo preço, que agora vai passar a R$ 25,20, para descer por uma outra pista que não é tão segura quanto a Imigrantes? E o motivo do preço alto é por conta da segurança. Quer dizer que, além dos roubos, além dos assaltos que acontecem na chegada da cidade, antes você é assaltado na bilheteria, é assaltado na cabine. Vamos continuar. Bacia de Santos atinge marca recorde. A Bacia de Santos bateu um recorde na extração de petróleo no último dia 27. A área atingiu 935 mil barris por dia. De acordo com o gerente-geral da unidade de operações da Bacia de Santos da Petrobras, os números positivos podem ajudar a empresa a recuperar o preço das ações. Vamos mudar aqui, ó. Tem uma foto muito bonita que traz em festa, terceiro município mais populoso da região e o 22º entre os 645 do estado. Guarujá completa hoje 82 anos de emancipação político-administrativa. Já mandamos aqui um grande abraço a todo o pessoal do Guarujá.
Aqui embaixo, e o peixe, hein? Puxa vida, e o peixe? Peixe que estava perdendo o jogo ontem, né? Perdendo o jogo, foi buscar o empate e aí lá no finalzinho sofreu mais uma derrota fora de casa, um erro na saída de bola, colocou por terra o esforço santista em Porto Alegre ontem diante do Grêmio. O Santos buscou o empate com o time após ficar com 2 gols de desvantagem, mas aí veio o castigo no final do segundo tempo. Placar final, 3-2 para os gaúchos e com isso o alvinegro perdeu a chance de chegar à liderança e saiu do G4. Tem mais futebol? O Corinthians venceu, é? O Corinthians venceu o América Mineiro por 2-0, hein? Já o São Paulo derrotou o Fluminense por 2-1. E hoje, Cuca e o elenco do Palmeiras têm contra o Figueirense a ocasião ideal para manter a vantagem sobre os principais concorrentes. Tem mais aqui, olha, o Porto retoma a dragagem no canal de hoje, hein? Ou melhor, retoma a dragagem do canal hoje. A dragagem de manutenção do Porto de Santos, no trecho entre a Ponta da Praia e a Lemoa, será retomada hoje, mais de 4 meses depois da sua interrupção. O serviço vai ser feito pela draga Geopotes 15, que chegou ao Complexo Santista ontem. E os trabalhos vão começar nesta manhã na região do trecho 3 do Canal do Porto, que vai da Torre Grande até o Armazém 6. E o objetivo é recuperar as profundidades perdidas pela interrupção do serviço. Vamos ao próximo. Deixa eu tocar na tela, vem aqui o Diário do Litoral. Traz também a mesma notícia. Pedágio do sistema Anchieta Imigrantes sobe para R$ 22,50. Também traz a Guarujá, né? O aniversário do Guarujá. Guarujá celebra hoje 82 anos de emancipação. Mudando a página do Diário do Litoral, nós temos aqui, esse dote acho que está com problema, viu? Tô tocando, não está virando. Vamos trazer aqui, ó. O Santos saiu perdendo por 2-0 do Grêmio ontem, fora de casa, e conseguiu chegar ao empate com gols de Jonathan Copete e Zeca. No fim do jogo, no entanto, foi castigado e levou o tento que garantiu o triunfo da equipe gaúcha por 3-2. Vamos mudar? Jornal da Orla, Festa Inverno, tem início nesta sexta. 23 entidades participam este ano do Santos Festa Inverno, que prossegue até o dia 31. Este ano o evento acontece novamente na Arena Santos. Primeiro do Brasil, Aquário de Santos completa 71 anos. Na política, governador confirma verba para o Hospital dos Estivadores. Regional, Itanhaém amplia acesso por internet Wi-Fi. Tem uma foto aqui embaixo que eu gostaria de ver. Alegria e Choro, o consagrado grupo de balé contemporâneo Estágio, apresenta espetáculo em que une dança e chorinho no Teatro do SESI. E aqui ao lado, Solidariedade, corações e agasalhos podem ser entregues no Jornal da Orla. Vamos ver aqui o próximo, trazendo quem aqui, ó? O Expressinho. Olha o Expressinho, traz aí, ó, paulada no seu bolso. Pedágios sobem 9,32% em São Paulo. Na Imigrantes, o preço vai a R$ 25,20. Tarifas de ônibus interestadual e internacional também sobem mais de 9%. E aí na foto principal aqui, trazendo o trio do Santos, da mãozinha Seleção Olímpica. Tá aqui o Gabigol, aqui à esquerda o Gabigol, né? Aqui no meio o Thiago Maia e aqui na lateral o Zeca. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Esse menino, esse Zeca, eu tenho comigo que esse Zeca vai ser o titular da seleção brasileira na Copa de 2018 na lateral esquerda. Esse menino joga demais. Esse joga muito, esse Zeca. Os três estão de parabéns, pena que vai desfalcar o Santos, né? Vai para a seleção, desfalca o time. Vamos ver o que vai acontecer. Peixe entrega paçoca no Sul. Ei, pessoal do Expresso Popular sempre trazendo muita diversão aqui nas suas manchetes. Vamos mudar aqui, ó. Olha só. Olha aí. Eliana exibe bumbum novinho em folha. Eu não entendi, ela comprou um novo? É isso. Bom, Timão mata coelho com 2 cajadadas e cola no Palmeiras. Bom Prato, restaurante popular agita o Morro São Bento. Mesmo com rombo nas contas, governo federal aumenta a Bolsa Família em 12,5%. E também no caderno Polícia aqui, sequestro investigador de Santos, sequestrado em Cubatão, pode ter sido executado. Então essas foram as manchetes que nós trouxemos aqui dos principais jornais da nossa região. Tem mais notas? Mais notícias? Então vamos lá. A partir desta sexta-feira, dia 1º de julho, os pedágios das rodovias administradas por empresas privadas ficarão mais caros em todo o estado. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, o aumento será em média de 9,32% e, de acordo com o que está estipulado nos contratos de concessão, o reajuste se dá anualmente e é baseado no IPCA, acumulado nos últimos 12 meses. O aumento vale para carros, caminhões e ônibus.
Nessa quarta-feira, dia 29, uma clínica odontológica localizada no centro de Santos foi invadida durante a madrugada. O estabelecimento fica no número 192 da Rua João Pessoa. Somente na manhã de quinta-feira que funcionários constataram a invasão. Ao chegarem no local, perceberam que a porta estava arrombada e o interior da clínica revirado. De acordo com informações do jornal A Tribuna, os criminosos levaram uma televisão e um filtro de água. Para o furto do filtro, os bandidos acabaram estourando um cano, o que ocasionou o alagamento da calçada em frente à clínica. E após 50 dias, o garoto Diogo Jesus Gomes do Nascimento reapareceu. A história de Diogo causou comoção em uma rede social, já que o seu pai, o Marcílio Gomes do Nascimento, fez um apelo para que alguém pudesse dar informações sobre o garoto. Tá aí a foto dele no vídeo, ó. Diogo fugiu de casa no dia 9 de maio após desentendimento com Marcílio. De acordo com informações do pai do garoto, ele estava em um abrigo em Jarinu, próximo a Jundiaí, no interior de São Paulo. A vistoria, que seria realizada na manhã de terça-feira, dia 28, nos novos sistemas de acesso e saída do Jardim Casqueiro, em Cubatão, não foi realizada. De acordo com a Prefeitura da cidade, a vistoria não ocorreu devido à ausência de representantes da Ecovias e do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o DR. Os dois órgãos, por outro lado, afirmam não terem sido chamados para o encontro. A vistoria tinha como objetivo avaliar no local as causas dos problemas surgidos nos dias de funcionamento experimental do sistema. E com o oferecimento de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação nas estradas. Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5 sem pontos de lentidão. A visibilidade está prejudicada pela neblina, portanto, tenha cautela. Na Cônego Domênico Rangoni e na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. A travessia de balsas entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. Guarujá-Bertioga opera com 1 embarcação e São Sebastião e Ilhabela opera com 2 embarcações. Para quem vai a São Paulo, rodízio de placas. Atenção, automóveis com placas finais 7 e 8 são proibidos de circular na capital paulista. E agora, chegando para você, a previsão do tempo. Quer saber? Então vamos lá. A previsão para esta quinta-feira é de chuva a qualquer momento. Termômetros em Santos marcam a mínima de 14 graus e a máxima de 20 graus. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Hora Geral. No próximo bloco, nós teremos aqui uma conversa muito boa com o Rogério Merrana, que é advogado e é especialista em direito eleitoral. Inclusive, você pode participar enviando as suas perguntas aqui para o Hora Geral, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo nosso telefone fixo, pode ser também através do nosso WhatsApp, que logo depois do intervalo a gente repete tudinho para você, os dados, para você entrar em contato conosco e participar do Hora Geral, que volta já já depois do intervalo. Olá, amigos, um abraço. O Hora Geral volta já. Já estamos de volta com Hora Geral ao vivo pela Santa Cecília TV. E em nome de Memorial, tradição em preservar a história, vamos conhecer as notícias de esporte. No dia 8 de julho, o peso médio Yamaguchi Falcão vai enfrentar o colombiano Devis Cáceres. O combate será realizado no Mendes Convention Center em Santos e vale o cinturão latino pelo Conselho Mundial de Boxe. A pesagem oficial dos atletas vai ocorrer no dia 7 de julho, a partir do meio-dia nas dependências do Shopping Pátio Iporanga, no Gonzaga, e será aberta ao público. Muito bem, hoje no Hora Geral nós temos aqui como convidado Rogério Merrana, que é advogado especialista em direito eleitoral. Como é que vai, doutor Rogério? Tudo bem? Tudo bom, Sérgio, tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Acredito que não esteja muito feliz hoje por conta da derrota do Peixe. Tenho razão ou não? Mas não estamos tão mal no campeonato. Não estamos tão mal, né? Não dá para reclamar, né? Precisamos melhorar só o nosso desempenho fora de casa, né, doutor? Mas meu medo agora vai ser as Olimpíadas. Sim. Vamos perder por conta do time. desfalque, né? Pois é. Assim como nós aqui estamos desfalcados também por conta da convocação do Douglas Gonçalves, né? Mas olha que bom, surgiu a oportunidade de poder debater a legislação eleitoral que ao resto do ano passa tão desapercebido. Exatamente. E aí eu queria começar abordando com o senhor justamente sobre isso, sobre essa necessidade, porque é uma previsão legal, né? Lá no artigo 45, parágrafo 1º, se não estou enganado, que diz que os programas, as emissoras de televisão que têm os seus programas apresentados por pré-candidatos, não é? Eles não podem mais aparecer, nem como apresentadores e nem como comentaristas.
O Douglas deu a sua opinião aqui ontem, eu já dei a minha e vou reforçar. Eu acho uma injustiça. Na verdade, eu até entendo a ideia da legislação, mas eu acho que teria que ser igual para todos. Né? E eu queria que o senhor comentasse a respeito. Eu quero fazer um comentário sobre a reforma eleitoral quanto a isso, mas antes, assim, nosso telespectador tem que saber, e eu tenho que deixar isso claro, que eu estou aqui para defender a lei eleitoral, né? Sim. Então, a legislação eleitoral ela é preventiva. Nem todas as pessoas têm posturas éticas. Então, preventivamente, a legislação eleitoral cria uma data e pede para que as pessoas se afastem de algo que pode ser usado beneficamente. Inevitavelmente, um mecanismo como esse, as pessoas estão na casa delas a essa hora assistindo a gente, é um mecanismo que, se mal utilizado, pode favorecer alguém. Então, para evitar que pessoas mal intencionadas utilizem indevidamente, a legislação eleitoral tira todo mundo, inclusive aqueles que não estão mal intencionados. É uma regra para passar uma linha e nivelar todo mundo. Isso também acontece com o servidor público. Não é o mesmo período, é um período um pouco diferente. Para o afastamento de rádio e televisão é do dia 30 de junho. Para o servidor público depende do cargo, mas a regra geral é 3 meses antes da eleição, ou seja, vai ser agora dia 2, sábado. E também a mesma regra, quer dizer, o servidor fica impedido de trabalhar se ele tem a intenção de ser candidato. Por um lado, você diz assim, que bom para o servidor, porque vai poder não trabalhar e fazer campanha. Por outro lado, poxa vida, e eu como cidadão, que sei que aquele servidor fez um concurso público para prestar um serviço para mim, e ele está não trabalhando, vai ter que ter uma despesa a mais para... Mas a ideia é essa, é nivelar, evitar que o serviço público, nesse segundo caso, seja utilizado indevidamente. O que tem que ser ressaltado, Sérgio, e é o que a gente tem debatido, onde tem passado, a gente quer passar isso para o nosso telespectador e discutir, temos discutido com os colegas, temos passado nas OABs, nas subseções das OABs aqui na região, debatendo a legislação eleitoral, é que na última eleição, vinha a data de afastamento e ela era posterior à convenção. Ou seja, o que é a convenção? A convenção é aquele ato do partido que escolhe os candidatos. Então a pessoa tinha sido escolhida candidato, aí era lógico, você vai ser candidato, você se afasta automaticamente. Mas com a mudança dos prazos eleitorais, eles esqueceram de mudar esse. Mudaram lá uma outra regra da eleição, diminuíram a eleição e esqueceram desse aqui, nessa parte. Então, o que acontece uma situação como essa, quer dizer, a pessoa nem sabe se efetivamente vai ser candidato ou não, porque vai ter que passar por uma convenção partidária, que vai ter que escolher ele, que é sempre arriscado, mas já tem que se afastar do seu trabalho, eventualmente do seu ganha-pão, porque a legislação eleitoral exige, e exige. O risco de você não cumprir inclusive, não conseguir ser registrado candidato, quer dizer, é um risco muito grande, não vale a pena arriscar. Caso uma norma dessa seja descumprida, quais são as sanções previstas? Uma norma como essa dá uma sanção imediata de multa, tanto à pessoa quanto à emissora de televisão ou de rádio, e, eventualmente, indo ao registro da candidatura desse pré-candidato, pode ser indeferido o registro da candidatura. A pessoa não consegue ser candidato. É uma sanção muito grave para um momento tão díspare em relação à legislação eleitoral. Basicamente, eu sei que eu estou repetindo, você em casa me perdoe, mas é porque realmente isso é o que mais nos chamou a atenção. É uma legislação, uma reforma eleitoral que veio sobre a ameaça popular, o povo foi para a rua, foi pedir mudança, foi feita uma mudança, mas foi feita uma mudança de forma muito equivocada. Uma mudança que não fechou as pontas e, como essa, nós temos diversos outros problemas na legislação por conta de uma reforma mal feita. Bom, meu amigo e minha amiga de casa já percebeu que o doutor Rogério Merrana entende do assunto, então não perca a oportunidade de participar do programa, mandando a sua pergunta, tirando as suas dúvidas. Você pode participar pelo 3041-6777, 3041-6777, e você também pode participar pelo nosso WhatsApp, 981387000, 981387000, ou pode participar por e-mail, horageral@estoucomvocê.com.br. Doutor, a questão do material eleitoral, que até 2012 era diferente. Essa é uma das reformas. Primeiro detalhe importante da mudança de 2012 ou mesmo 2014 para essa eleição é a redução do prazo eleitoral. Então nós tínhamos uma eleição que durava 90 dias de campanha, agora foi para 45. Reduziu pela metade. Pela metade. E junto com a redução do prazo de campanha, com o prazo eleitoral, a gente tem uma determinação da legislação que está tentando diminuir a influência do marketing na eleição. E como a gente enxerga isso nitidamente? Com a redução e com a proibição
de algumas formas de propaganda. Então, vocês já deviam estar acostumados, até a última eleição era permitido você fazer faixas, cartazes até 4 metros quadrados. 4 metros quadrados é um excelente espaço, é 2 metros por 2 metros, dava para botar no muro com tranquilidade, uma faixa grande. Para essa eleição foi reduzido para meio metro quadrado. É um espaço de 1 metro, de meio metro por 1 metro, é uma faixa basicamente, é uma redução significativa em termos de propaganda. Nós temos outras restrições, a propaganda em veículos está muito restritiva. Antigamente a gente fazia aquele envelopamento, é o nome. Você pega aquele adesivo que passa no carro inteiro, isso não pode mais. Temos limitações, o adesivo tem que ser 50 centímetros por 40, só no vidro traseiro também que pode aumentar um pouquinho. A legislação eleitoral está querendo, o que nos parece é que a intenção da lei eleitoral é transformar uma eleição que antes era muito cara, uma eleição muito publicitária, numa eleição de debate. Na questão do material, desculpa lhe interrompendo, a questão dos cavaletes, que era uma coisa, ao meu ver, muito absurda, porque os cavaletes eram espalhados pelas calçadas e aí você não consegue andar, você tem que andar pela rua, porque a calçada está repleta de cavaletes. Vai poder usar o cavalete nessa eleição, nessa campanha ou não? Então, meu querido eleitor, telespectador, graças a Deus não podemos mais usar cavaletes. Ufa! Realmente o cavalete ele tinha uma intenção muito clara, era um excelente meio de divulgação, como propaganda, mas são muitos candidatos, eleição é aquele clima tenso, então realmente ele acabava gerando problemas de locomoção, inclusive. Temos casos de cavaletes caindo em carros, causando acidentes, foi uma coisa muito séria. Eu lembro até que na última eleição houve até a tentativa de se restringir os locais para se colocar os cavaletes, o que na verdade, inclusive na reta final, não foi obedecido. Alguns promotores, vendo o caos que foi instaurado nas cidades, começaram a tentar estipular regras que não estavam na legislação. Então, aí fica fácil para advogado. Sim. Então, aí nesse caso a gente consegue reverter. No caso agora, os cavaletes estão proibidos. Então, essa manifestação nas vias públicas é só das pessoas mesmo. O máximo que a gente vai ver nessa eleição são pessoas com bandeiras. É o limite que pode ser usado. Balançar a bandeira em via pública. Então, só para posicionar o nosso telespectador, o período para a realização de convenções e de propaganda qual é? Então, vamos lá. A partir desta eleição, então essa é a novidade da legislação, os partidos só podem se reunir para decidir quem são os candidatos a partir de 20 de julho até 5 de agosto. Então, de 20 de julho a 5 de agosto, é o partido que escolhe qual desses dias, mas qualquer um desses dias entre 20 de julho e 5 de agosto, que os partidos podem se reunir e escolher quem são os seus candidatos. Após escolherem os seus candidatos, eles vão levar essa informação para a Justiça Eleitoral, vão fazer o registro das candidaturas e depois do registro das candidaturas tem uma série de regrinhas aí, eles têm que tirar CNPJ, tem que abrir conta bancária, porque esse ano a prestação de contas de partido político está bem apertada, de campanhas também. Aí depois desse período, somente a partir de 16 de agosto que os candidatos podem começar a pedir voto, que é fazer a propaganda eleitoral propriamente dita. Um outro meio de propaganda eleitoral que a gente viu muito em outras campanhas, que eu queria que o senhor dissesse se é possível, se é permitido ou não, é aquele gostoso carro de som, que o camarada passa na porta da sua casa às 7 horas da manhã, né? Com um volume não muito agradável. Então, é possível ou não? É permitido ou não? O carro de som está permitido, não está proibido. O que a gente tem, que também as pessoas estão gostando, é uma limitação do volume. Aí o nosso telespectador vai me perdoar porque eu não sou um engenheiro, porque é uma limitação em decibéis. Então tem um aparelhinho chamado decibelímetro que mede o potencial daquele som. E é uma limitação bem significativa. Eu tive conversando, quando a gente não entende muito de uma coisa, a gente vai perguntar para alguém que entenda. Lógico. Eu tive conversando com alguns amigos engenheiros para tentar entender qual era esse limite da legislação. E um deles chegou a me dizer que quando eu dou palestra, eu falo mais alto do que a legislação permite. Então, a gente vai ter uma discussão, vamos ter que ver como que a Justiça Eleitoral vai conseguir fiscalizar isso. Mas é permitido, tem uma limitação do volume significativa, e a gente vai ter que trabalhar como isso vai ser fiscalizado, o cumprimento desse limite de volume. Isso não está previsto ainda. Na verdade, essa previsão já é mais genérica. Existe o poder de polícia na legislação, existe quem pode fazer essa fiscalização, os outros candidatos, os adversários, podem fazer a fiscalização. A dificuldade aí é que, pelas informações que nós temos, a Justiça Eleitoral não está equipada em todos os municípios com estes aparelhos.
Porque para você fiscalizar se houve se ultrapassou-se o limite de decibéis, você precisa do decibelímetro. Então, se o Justiça Eleitoral não tiver esse aparelho, vai ficar um pouco difícil fazer essa fiscalização. E pelas informações que a gente tem, pelo menos não em todos os municípios que vão estar disponíveis. Você continua participando com a gente. Nosso WhatsApp é o 981387000, 981387000. Você pode mandar aí a sua mensagem, a sua pergunta para o doutor Rogério Merrana, que é especialista no direito eleitoral. Então, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato. Também tem o nosso telefone fixo. Nossa produção está atenta, esperando pela sua ligação, que é o 3041 6777. 3041 6777. E tem o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br. Doutor Rogério Merrana, um outro assunto que eu queria abordar, e a gente tem falado muito sobre isso, que é o pré-candidato, é a pré-campanha. Então, para o nosso amigo, nossa amiga de casa entender melhor, o que é ser um pré-candidato e o que é que esse pré-candidato pode e não pode fazer? Então, se a legislação mordeu, reduzindo o período de campanha para 45 dias, e aí fica muito mais difícil você não tem tanto tempo para fazer a propaganda, por outro lado ela assoprou, então mordeu e assoprou para dar uma aliviada. O que a legislação disse? Disse que autorizou a pré-campanha. Criou-se no Brasil algo que não existia, que é a pré-campanha. O que é a pré-campanha, Sérgio? Pré-campanha é a possibilidade de se discutir política, inclusive manifestando vontade, intenções, o que você gostaria ou não de fazer antes do período eleitoral. Então, o período eleitoral começa com as convenções partidárias que eu acabei de falar para você, que é de 20 de julho a 5 de agosto. Porém, a legislação autoriza que antes deste período, qualquer um de nós, cidadão, possa se manifestar. Olha, eu acho que está certo isso no município, acho que está errado isso. Se fosse eu, faria assim, faria assado. Se eu fosse prefeito, se eu fosse vereador, esse seria meu plano de governo. Tudo isso é permitido, desde que não haja o pedido de voto. Então, a esta altura do campeonato, porque ainda não chegamos às convenções, qualquer cidadão pode discutir política sem problema algum, desde que ele não peça voto. E o que ocorre? Antigamente, a pessoa fazia isso, chegava na convenção, era reescolhido o candidato e passava a responder processos pelo que tinha feito antes. Então, o que diz a legislação? Olha, esses atos são de pré-campanha, são do pré-candidato. O que é o pré-candidato? O pré-candidato é aquela pessoa que tem os requisitos exigidos pela lei até o momento, ou seja, neste momento, basicamente, ter filiação partidária, porque no Brasil, não sei se o nosso telespectador sabe disso, mas no Brasil não existe candidatura sem ter partido político. Aliás, isso dá um tema para um programa inteiro discutir partido político. Mas não existe, então, quem quer ser candidato não tem opção, tem que estar filiado a um partido político. Então, aquela pessoa que está filiada a um partido político tem os requisitos exigidos hoje para ter a intenção de ser candidato. Então, quem tem a intenção de ser candidato é um pré-candidato, é alguém que está se disponibilizando a vir a ser candidato se o partido assim o aceitar. Quando que o partido vai aceitar ou não? De 20 de julho a 5 de agosto. Você de casa deve estar pensando assim, eu ouvi aí o doutor Merrana dizendo que o pré-candidato não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas e se eu, por um acaso, presenciar uma irregularidade, né? O que eu devo fazer, para quem que eu tenho que falar? Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha? Logo depois do intervalo, o doutor Merrana explica pra gente qualquer irregularidade aí que você percebeu, como é que você tem que agir, o que você tem que fazer. Estamos com o Rogério Merrana, convidado de hoje, aqui no Hora Geral, que volta já aqui na Santa Cecília TV, logo depois do intervalo. Muito bem, já estamos de volta com o Hora Geral, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo às 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. E hoje estamos com um convidado mais que especial, o doutor Rogério Merrana, que é um advogado especialista em direito eleitoral. E não deixe de participar mandando a sua pergunta. Você liga para o 3041 6777, 3041 6777, ou pelo nosso WhatsApp 981 387000, 981 387000, ou através do nosso e-mail também, o horageral@euestoucomvocê.com.br. Então, doutor, eu deixei aqui uma pergunta antes do intervalo, que o senhor falou muito sobre as obrigações, os deveres do pré-candidato, aquilo que ele pode e o que não pode fazer. E aí as pessoas em casa devem estar perguntando, mas tudo bem, eu observei uma irregularidade lá que o doutor Merrana me falou, que eu vi o Hora Geral lá, ele falou, isso não pode. O que ele faz? Desculpe. A legislação eleitoral define que quem tem o dever de fiscalizar as candidaturas é o Ministério Público Eleitoral e os outros candidatos adversários.
Então, neste caso, o que sobra ao cidadão? Sobra ao cidadão levar essa denúncia ao Ministério Público Eleitoral. Existem mecanismos de facilitação para essa denúncia. Então, você que está aí nos assistindo, pode entrar no site do TSE, www.tse.jus.br, e lá vai ter acesso a tem um espacinho ali do lado direito, que é denúncia online. Você entra lá, faz a sua denúncia, se for o caso, bota uma foto, se não tiver a foto, explica o que está acontecendo. Essa denúncia é encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, que vai averiguar aquela informação e, se for o caso, vai entrar com a ação cabível. Existe também, não sei se esse já está disponível, mas vai estar disponível mais tardar até 30 de julho, que é a promessa do TSE, um aplicativo de celular chamado Pardal, que você vai poder fazer esse mesmo mecanismo de denúncia, Sérgio, esse mesmo mecanismo de denúncia pelo celular. Você vai entrar no seu aplicativo, vai conseguir tirar a foto, se for o caso, fazer a gravação pelo próprio aplicativo. Isso já é remetido aí automaticamente para o Ministério Público Eleitoral. Então, a forma que nós, eleitores, temos de fazer essa fiscalização é acompanhando na rua e mandando as informações para o Ministério Público Eleitoral. Nossa telespectadora Fabiana, do bairro Embará em Santos, pergunta: eu sempre trabalhei para o meu candidato fazendo panfletagem na feira. Vou poder continuar fazendo? Pode? Fabiana, vamos lá. O que acontece? A legislação proíbe qualquer espécie de propaganda em espaços públicos. E para fins do direito eleitoral, a gente tem que entender o que é bem público, o que é espaço público de uma forma específica. A lei eleitoral tem um artigo que diz que qualquer espaço de acesso ao público é considerado local público para fins da legislação eleitoral. O que eu estou querendo dizer com isso, sendo chato advogado aqui, para dizer o quê? Basicamente para te dizer, Fabiana, que qualquer espaço de acesso ao público não pode ter propaganda eleitoral. E a Feira Livre é uma concessão pública. Então, aquele espaço que eu costumo brincar quando eu dou palestra, entre a primeira banca de pastel e a segunda banca de pastel, porque toda feira começa numa banca de pastel e termina numa feira de pastel. Então, aquele espaço entre as bancas de pastel, realmente você não pode estar distribuindo o panfleto, fazendo propaganda ali dentro. O candidato até pode passar por ali, porque ele continua sendo um cidadão, ele pode usar o espaço público, mas a distribuição de panfleto, a propaganda, é recomendável que fique do lado de fora da feira, ali do lado depois das bancas de pastel. Então, depois da banca de pastel, para o lado de fora da feira, pode? Exatamente. Aí não tem problema. Temos uma pergunta aqui na nossa tela. Vamos ver qual é a pergunta do nosso telespectador ou nossa telespectadora. O nosso telespectador, Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, em Santos. Ele pergunta: escuta-se muito sobre a questão burocrática e não a questão eleitoral. Por que o voto não poderia ser do partido ao invés do candidato? Uriel, na nossa interpretação sobre a legislação eleitoral, principalmente na eleição para vereador, deputado estadual e deputado federal, que são as eleições proporcionais, o voto é do partido. Aliás, é isso que diz a legislação, senão nós não teríamos o voto em legenda, viu, Sérgio? Sim. É o que acontece, tanto é que nós temos o voto proporcional. Quantas e quantas vezes você vê um deputado, um vereador com menos voto ser eleito e um com mais voto não ser eleito? Por quê? Porque o partido teve mais voto e é isso que importa para a legislação eleitoral. Então, a nossa legislação já encaminha no sentido de que o voto é do partido e não do candidato. Aliás, é com base nisso que o Tribunal Superior Eleitoral definiu a fidelidade partidária, inclusive retirando o mandato daquelas pessoas que trocam de partido indevidamente. O que a gente tem que entender, e é uma realidade, Sérgio, é que infelizmente a nossa população parece não concordar com esse sistema. Esse é o sistema posto, é isso que diz a lei. Mas a nossa população não concorda com esse sistema. A gente vai na rua e a gente sente isso. Fala, mas fulano teve mais voto e não entrou. Ou seja, a população valoriza o candidato. Então aí a gente tem que decidir se é uma questão cultural de forçar por meio da lei a transformação cultural, ou se não, se é uma questão democrática, a vontade da população tem que ser mais valorizada e fazermos uma reforma eleitoral quanto a isso. Então, o que me parece não é a definição de quem é o voto. Isso está bem claro. A questão é a falta de conexão entre o que diz a legislação e o que sente o cidadão. Você aproveita para tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp 981-387000, 981-387000 e pelo telefone 3041-6777. Temos mais uma pergunta na tela. Vamos ver quem faz a pergunta agora. O nosso ouvinte, o nosso telespectador, Grimaldo de Almeida Júnior, do Embará em Santos. É possível o pré-candidato, durante a pré-campanha, falar como tal
sobre algum projeto que queira implantar caso seja eleito? Quer dizer... Só não peguei o nome É o Grimaldo. Grimaldo, é possível sim. A legislação eleitoral autorizou em pré-campanha ampla discussão sobre as propostas e programas políticos. É autorizado os pré-candidatos estarem já realizando projetos de governo. Então, eles podem sim discutir propostas, planos de governo. Isso não é proibido, isso é autorizado, isso é louvável. O que a gente tem que prestar atenção é que este discurso político não pode, de forma alguma, vir acompanhado do pedido de voto. Ou seja, eu costumo dizer que a pessoa tem que dizer, olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso. O que não pode é continuar, então por isso vote em mim. Quando você faz essa continuação e você transforma a discussão política numa discussão eleitoral, ou seja, com fins de obter o voto, aí já fica proibido pela legislação eleitoral. Agora, enquanto é uma discussão política, olha, se fosse eu, faria isso, se eu estivesse lá, eu faria isso, se eu for para lá, eu vou fazer isso, isso está permitido sim. O Paulo faz uma pergunta para nós, ele é de São Vicente e ele diz o seguinte, vou resumir a pergunta dele, ele tem aquelas bicicletas que fazem a publicidade, e ele falou que tem mais de 15 bicicletas e aproveita essa época para alugar as bicicletas. Aí ele quer saber se ele vai poder alugar as bicicletas ou ele vai ter que alugar para quitanda para fazer propaganda do tomate, do chuchu. Paulo, fique tranquilo, você pode alugar suas bicicletas. Vai ter que ser respeitado esse limite que a gente falou no bloco anterior de meio metro quadrado na propaganda. Então, não importa qual é o tamanho da sua bicicleta, a propaganda eleitoral vai ter que no máximo meio metro quadrado. E, além disso, é importante você saber, Paulo, que isso pode dar problema depois, vai ter que estar na prestação de contas do candidato que o contratou. Então, se ele contratou 10 bicicletas, não adianta aparecer lá 9, porque vai gerar um problema para ele e eventualmente para você. Então, estando tudo certo, estando tudo bonitinho, feita a declaração de contas, sendo pago por meio da conta corrente eleitoral, que agora é obrigatória, não há problema na alocação em si. Agora, partindo para o lado do eleitor, em relação à eleição, muitas pessoas têm essa dúvida. O que acontece comigo se eu deixar de comparecer ao pleito? Se você não votar, o voto é obrigatório no Brasil, todos nós sabemos disso, se você não for votar, você está sujeito a uma multa altíssima de R$ 3,57. Cuidado para não ir à falência com essa multa. Só para a gente saber, quanto é? R$ 3,57. Puxa vida, hein? Cuidado para não ir à falência com essa multa, porque é uma multa altíssima. Agora, tem que prestar atenção numa coisa, às vezes a gente fala brincando isso do valor que realmente não é um valor alto para uma multa, você imagina, estou sendo punido por alguma coisa, você imagina uma sanção maior, mas isso pode dar outros prejuízos, porque quando você não vai à urna e você não vota, sua sanção não é só a multa. A sua sanção é a ausência de quitação eleitoral, ou seja, você não está quite com a justiça eleitoral, você deixou de cumprir uma obrigação que você tinha com a justiça eleitoral. E não tendo a quitação eleitoral, você vai ficar impedido de participar de concursos públicos, vai ficar impedido de ser candidato, se for o caso, você vai ter outros problemas que não só a multa. Agora, pagou essa multa altíssima, você volta a ter a quitação eleitoral e resolve o seu problema. Aqueles eleitores que têm o seu domicílio eleitoral em outra localidade, já não há mais o prazo para fazer transferência de título, não é? Então, como ele deve proceder no dia da eleição? Se você não estiver no seu domicílio eleitoral na data da eleição, no dia da eleição, você vai a qualquer colégio eleitoral do local onde você estiver e faz a justificativa de voto. Não precisa dar um motivo, você precisa ir lá dizer, eu não estou no meu domicílio, portanto não posso ir votar. No município que você estiver, isso vai ser processado, encaminhado para a sua zona eleitoral e isso vai suprir a ausência de voto sem que você precise ficar com a multa. Doutor Rogério Merrano, estamos partindo para o final do nosso programa e aí muitos telespectadores enviaram perguntas muito similares e é um assunto difícil de explicar e difícil de entender. Nós temos todas as eleições, a gente tenta isso, mas é difícil, que é o tal do quociente eleitoral. É possível a gente conseguir resumir essa? Eu até dei uma olhadinha aqui de canto para ver ali o tempo que a gente tem. Nós temos 1 minuto e meio. Então vamos lá. Basicamente é o seguinte, como eu disse, os votos são do partido e não do candidato. Então você vai somar todos os votos que todos os candidatos de um partido ou de uma coligação, se for o caso, tiveram. Vamos supor que o partido X tem 10 candidatos. O primeiro candidato teve 1.000 votos, o segundo teve 900, o terceiro 800. Você vai somar todos esses votos e vai ver qual que é o valor total de votos. É com base nesse valor total de votos que a gente vai ver quantos candidatos o partido elegeu. E aí vai escolher os mais votados dele. E como é que a gente sabe isso? A gente pega
o número total de pessoas que votaram, que foram à urna e votaram, e divide pelo número de vagas disponíveis. Em Santos, por exemplo, nós temos aproximadamente 250 mil eleitores e temos 21 cadeiras. Se forem votar 210 mil pessoas, vamos supor que 40 mil não vão votar, ou anulem o voto, ou votem em branco. Se forem votar 210 mil pessoas, 210 mil dividido por 21 vai dar 10. Eu sou péssimo de conta, se eu errei, você me perdoa. Mas eu acho que são 10 mil votos. É isso? Deve ser. Então, se for 10 mil votos, vocês me perdoem pela matemática, o que significa? Que a quantidade somada de votos do partido, a cada vez que ele fizer 10 mil, ele elege um. Elege um. Então, se o partido teve 30 mil votos, quer dizer que aquele partido elegeu 3. Que 3? Os 3 mais votados do partido. Por isso que, às vezes, o terceiro mais votado de um partido tem menos voto que o mais votado de outro, Sim. mas ele entra e o outro não. Bom, é um assunto difícil. Se ficou mais alguma dúvida, o que você faz? Você manda um e-mail para a gente, horageral@euestoucomvocê.com.br, que a gente encaminha para o doutor Rogério Merlani e ele vai responder e vai tirar as dúvidas. Olha, muito obrigado, doutor Merlani, pela participação, pelos esclarecimentos. Muito obrigado e as portas estão abertas para que o senhor volte sempre aqui conosco. Tá Eu bom? que agradeço, te desejo boa sorte no comando do programa. Agradeço aos nossos telespectadores que tiveram a paciência de ouvir um pouquinho sobre a legislação eleitoral. É um tema muito caro, é um tema muito querido para mim. E é sempre um prazer estar discutindo com os amigos, com os telespectadores. Muito obrigado. E para encerrar o nosso programa, vamos falar dos aniversariantes de hoje. Yolanda Fernandes aniversaria hoje, parabéns, felicidades. Tem também, olha, Cristina Bezzi Pasquarelli, Daiane Romão, Joel Aparecido. Muito obrigado. Olha, atenção, hoje, excepcionalmente nessa quinta-feira, nós não teremos a representação do Hora Geral às 4 da tarde, tá bom? Nesse horário será transmitida a palestra de Divaldo Franco, mas você pode rever o programa no site euestoucomvocê.com.br. Parabéns a todos do Guarujá pelo aniversário. Parabéns a Tony Belotto, o doutor gosta do Titãs, né? Tony Belotto faz aniversário hoje também. Obrigado a toda a produção, obrigado a você de casa, beijos no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.